aqui da Delegacia Geral, onde vamos falar com o secretário de Segurança Pública para falar sobre a prisão da Dominga Josiane Andrade Carvalho, de 40 anos. Ela que ainda captou uma criança, o bebê de 1 ano e 5 meses, o Johnny William Carvalho Gonçalves, que era filho da Domingas. E vamos fazer todas as informações, todos os detalhes sobre essa situação que aconteceu na tarde de ontem na cidade de Manaus. Vamos ouvir a fala do secretário. Bom, foi um trabalho realizado aqui pela 30ª SICOM, através do seu comandante, do capitão 7, que apresentou a ocorrência lá no quarto DIP. Estou aqui com o delegado, que o crime ocorreu, na verdade, ontem de manhã, né? E ontem, no final da tarde, início da noite, o trabalho feito por eles lá, recebendo denúncias e apurando, etc, etc, conseguimos chegar no endereço lá no São José, onde a Dominga Josiane estava escondida, né? E aí tem toda uma questão aí que o delegado depois vai explicar para vocês aqui com relação ao comportamento e ao estado mental dela, né? Porque crime... Não tem nenhuma, não. O delegado vai dar os detalhes aqui da investigação, mas não resta nenhuma dúvida, não, que foi praticado por ela. Só que ela está em surto, né? Mas ela confessou o feito. E o pai da criança? Nós ainda não temos notícia dele ainda, né? Por enquanto, já foi ouvido, o pai já foi ouvido, né? E ele está indignado, né? Mas ele sabe da condição da companheira dele, da ex-companheira, né? E, como todos nós, está chocado também com o fato ocorrido. Secretário, em casos como esse, a polícia não pode estar ali 24 horas ao lado de um cidadão ou de uma cidadã que cometa crimes, né? Nem casos como esse, nem de outras maneiras. Como é que a polícia, a Secretaria de Segurança, vê esse caso aí? É uma situação social? Como é que vocês veem isso? Patrick, ocorreu dentro da residência, né? Residência é asilo inviolável do cidadão, então não temos como fazer policiamento dentro da casa de ninguém. Aí a questão é a seguinte, né? É uma coisa fora do comum, completamente, é um crime bárbaro, né? Antes de mais nada, praticado contra um inocente que não tem a menor condição de se defender. E somente uma explicação como essa do estado mental dela que pode explicar o que aconteceu, porque uma pessoa em estado normal, muito complicado aceitar que alguém faça isso. Secretário, foi confirmado mesmo que ela estaria fazendo já tratamento? Isso daí o nosso delegado vai explicar aqui, porque tem toda uma questão que envolve o processo, né? Isso vai ser arguído no curso do processo, né? Agora nós vamos nos ater apenas à questão da elucidação do fato, da apresentação do flagrante e do cumprimento da lei, né? Durante o processo aí, eu não sei se o Ministério Público ou a defesa dela vão arguir alguma coisa com relação ao estado mental dela. A palavra do secretário de Segurança Pública falando sobre a situação. Vamos agora conversar com o delegado Miguel Ribeiro, titular do 4º Distrito Integrado de Polícia, para que possa falar sobre em que condições aí foi presa a Dominga Josiane Andrade. De onde ela estava, e ela estava fazendo o que na hora da prisão? A Polícia Militar do Amazonas, ela recebeu através do 190 a ocorrência e seguidamente ela deslocou a viatura 6436 da 30ª SICOM ao local. Chegando na residência, encontraram a avó da criança, estava a avó e alguns vizinhos, e durante as buscas encontraram muito sangue dentro da residência. Acharam até que a própria avó disse que provavelmente estariam tratando peixe, mas a Polícia Militar foi lá e localizou realmente o saco com as partes da criança, né, o corpo da criança, e o capitão 7, comandante da 30ª SICOM, imediatamente fez contato com familiares e, trabalhando mais uma vez integrado com a Polícia Civil e com a inteligência, conseguiram chegar na Domingas, que ela estava na feira do São José. Esse fato ocorreu na comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, e ao chegar no local ela estava realmente com uma Bíblia na feira e foi presa em flagrante. Maiores detalhes o capitão 7 irá passar para os senhores. Qual é a situação mental A informação que nós temos é que ela tem perturbação, ela é perturbada, ela tem alguns documentos que comprovam, mas esses documentos não foram apresentados. Eis que, por esse motivo, entendo que a autoridade policial lavrou o flagrante e ela vai ficar agora à disposição da justiça para que a justiça decida. Realmente uma barbárie, um inocente,
mas a Polícia Militar se fez presente, é o que nós pedimos. A colaboração da população em acreditar no nosso trabalho, no trabalho integrado do Sistema de Segurança Pública e denúncias através do 181 e do 190. Só através dessa denúncia do 190 é que a Polícia Militar pode se fazer presente e realmente elucidar mais um fato, mais um crime realmente brutal. E a confessa, né, a mãe confessou o crime e já está entregue à Justiça para que sejam tomadas as devidas providências judiciais. Não temos essa informação. Maiores detalhes eu vou deixar o Capitão 7, comandante da 30ª SICOM, que foi o responsável, inclusive está de parabéns, pelo trabalho que realizou durante essa ocorrência. A palavra do Coronel Norte falando sobre essa prisão. Vamos ouvir agora o comandante da 30ª SICOM, o Capitão 7, sobre esse caso. Ela havia tido uma discussão com o marido, isso procede? Bom, no início nós recebemos uma denúncia por volta de 13 horas de que um garoto, o Johnny, de 1 ano e meio, havia sido agredido por sua mãe e possivelmente se encontrava a óbito na rua Palmeirinhas, bairro Jorge Teixeira, antiga rua Canela, comunidade João Paulo II. Deslocamos até o local e aí fizemos contato com a vizinha, a senhora Maria Regina, que nos deu detalhes da situação. Ela disse que foi acionada pela sogra da mãe da autora, a sogra da autora do crime. Chegando dentro da residência da Domingas Josiane, encontrou a residência toda ensanguentada e uma faca, tipo peixeira, um cabo de madeira na pia. No primeiro momento eles achavam que se tratava de peixes foram tratados no local. Acabaram lavando a pia, lavando os locais onde tinha o sangue, inclusive a faca, e pegaram uma sacola, tinha uma sacola ao lado da pia, que eles achavam que eram os peixes. E jogaram para o lado, um terreno baldio ao lado da residência, que é a casa número 12. Porém, depois de algumas horas, perceberam que muitas moscas estavam se reunindo nessa sacola. Quando foram ver, viram a mão da criança. E a avó, no momento, gritou, pedindo socorro. Creio que nesse momento nós fomos acionados. Então chegamos no local. Eu sou o comandante da 30ª SICOM e também fui ao local. E a partir daí, então, com essa informação e com a informação de que Domingas Josiane estava foragida, nós reunimos toda a tropa da Polícia Militar da área e colocamos como meta prendê-la no mesmo dia, a fim de dar uma resposta à altura desse crime bárbaro. A partir daí, destaco o trabalho integrado do Sistema de Segurança Pública. Nos reunimos com a Polícia Civil, com as unidades de inteligência do Sistema de Segurança Pública. Contactamos o máximo de familiares da vítima, tentando então encontrar a localização dela. Foi aí então que recebemos uma informação de que ela estaria no bairro São José 2, na Rua 20, na esquina da Rua 20, conhecida como Rua da Feira. Recebemos inclusive uma foto dela com uma Bíblia na mão. Chegamos no local, ela estava lá realmente, efetuamos então a detenção dela. Ao ser indagada, ela confessou o crime, foi dado a ela então voz de prisão e ela foi conduzida ao 30º DIP. Capitão, como que ela estava? Ela estava muito nervosa, ela estava tranquila? Como é que estava a situação dela? Realmente ela demonstrava tranquilidade. Aparentemente ela dava respostas desconexas. Conversei com o marido dela, o senhor José, e ele relatou que ao longo de um ano após o nascimento da criança, ela apresentava alguns transtornos mentais. Esse é o relato do pai. E há 3 meses ela não estava tomando o medicamento. Ele relatou inclusive que ao longo de uma semana ela estava sem praticamente dormir e não soltava a Bíblia da mão. Ao indagar a ela ainda no flagrante sobre a motivação do crime, ela disse que o seu filho ele era um dragão do mal e que ela precisava então tirar a vida dele para impedir que ele fizesse mal contra ela. Então, assim, pelo comportamento dela e pelos relatos dos familiares, há de se entender que ela pode estar sim passando por algum problema mental. Porém, não foi juntado até aquele momento nenhum laudo, algo nesse sentido. Então, nós apresentamos a senhora Domingas Josiane para a Polícia Civil para que pudesse ser dado continuidade aos procedimentos cabíveis.
Comandante, no momento que a equipe chegou, ela colocou o Jonathan realmente como sendo seu próprio filho ou não? Ela apenas se referiu à criança? Não, no momento da prisão, o Johnny, ela sim disse que era o filho dela, deu detalhes, disse para vocês, ela não mostrou nervosismo, né? Ela relata que após o fato ali deu um branco nela e ela não se recordava mais de nada. Esse foi o relato inicial dela. Comandante, vocês devem ter, essa carreira policial, visto muitas barbaridades, né? Essa é a que mais chamou a atenção de vocês? Olha, a gente, como profissional de segurança pública, a gente procura realmente fazer o nosso trabalho e deixar a emoção de lado nesses momentos, trabalhar com a razão. E foi isso que foi fruto desse trabalho racional, de inteligência, um trabalho integrado, que nós conseguimos chegar um tempo recorde à prisão dessa senhora. Mas sim, como cidadão, eu digo que acho que foi um dos crimes mais bárbaros que eu presenciei. E isso, de alguma forma, nos motivou também a dar uma resposta o mais rápido possível. A avó da criança, a mãe da Domingas, ela tentou, por alguma forma, algum momento, defender a filha? Não, ninguém tentou defender, realmente todos ficaram muito surpresos. Relataram que ela nunca havia tido nenhum comportamento agressivo com as crianças. Então a família demonstrou surpresa realmente com esse comportamento da mãe e essa atitude bárbara de tirar a vida do próprio filho, de decapitá-lo. Eles não perceberam que a criança tinha sumido, já que o senhor relatou aqui pra gente que eles limparam a pia, fizeram todo um processo, não tinham percebido o sumiço da criança? Segundo os parentes lá, não. Eles achavam que se tratava de peixe. Claro que isso tudo, ao longo do processo, pode-se chegar a outras informações, mas o contexto, né, a gente avaliando o contexto, ao indagar todos os familiares, né, que naquele momento ali isso foi muito importante para coletar informação e chegar até a autora, a gente não percebeu realmente uma surpresa, uma indignação, uma revolta de todos os familiares, mas claro que as investigações podem apresentar algo novo mais na frente. Ele era o único filho que ela tinha? Não, existiam mais 2 filhos, que também dela, que estavam na residência, mas nada sofreram. Quem, comandante? Comandante 7. Comandante. Vamos falar agora Miguel Ribeiro. com Miguel Ribeiro, delegado da Polícia Federal. Miguel Ribeiro, que vai falar um pouco sobre esse caso. Durante o depoimento da Domingas. Primeiramente, eu quero destacar, como o capitão bem informou aqui, essa integração do trabalho da Polícia Civil com a Polícia Militar. E isso traz frutos e resultados mais efetivos, como o de ontem, né? Eu estive pessoalmente no local de crime, eu sou o delegado titular do 4º DIP, estou respondendo pela titularidade do 30º DIP. Compareci ao local, os investigadores da Delegacia de Homicídios também estavam no local, a minha equipe do 4º DP estava no local, a equipe do 30º DP também, e a 30ª SICOM e demais policiais que também souberam da ocorrência também estavam no local. Então nós alinhamos, trocamos informações. Naquele primeiro momento, conforme o relato dos familiares, havia indícios de que a senhora Domingas aparentemente apresentava algum transtorno, estava com algum surto psicótico, então provavelmente tinha tomado rumo ignorado e estaria andando pelo local, né? Então, com êxito, a Polícia Militar conseguiu localizá-la no final da tarde, deu voz de prisão e apresentou na delegacia. Em relação ao flagrante, o que eu quero destacar é que o que se presume é que a pessoa ela é responsável pelos seus atos. Se ela apresenta algum sinal de que está passando por algum transtorno mental, que não está com a sua sanidade mental íntegra, isso é algo que vai ser discutido dentro do processo, através do incidente de sanidade mental. Então foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo homicídio qualificado, destacando que descartou-se a hipótese de infanticídio, dado ao lapso temporal já da ocorrência do parto, a criança já tem 1 ano e 5 meses. Então, os indícios não indicam que se tratava de um crime de infanticídio, e sim de um homicídio qualificado. Ela vai ser apresentada à audiência de custódia, e na audiência de custódia, tanto a defesa, que provavelmente vai ser através da Defensoria Pública, quanto o Ministério Público, podem oferecer ao juiz uma representação
de um incidente de insanidade mental. E aí o juiz pode determinar de imediato que seja feito um exame psiquiátrico nela e que ela seja encaminhada ao manicômio judiciário. Que no caso aqui do estado do Amazonas, o estabelecimento que nós temos, infelizmente, é somente Eduardo Ribeiro, não temos um manicômio judiciário no estado do Amazonas. Então, o juiz determinando esse exame, o processo fica suspenso e ela fica internada até se verificar e se apurar realmente a questão do transtorno mental possível que ela esteja ocorrendo. É importante destacar que isso não é algo a ser constatado de imediato, né? Os médicos psiquiátricos, que são especialistas no assunto, eles podem dar mais detalhes. A lei ela determina um prazo de até 45 dias para que isso seja determinado. E eu creio que até lá o inquérito já tenha sido concluído e encaminhado para a Justiça. A polícia verificou se ela era usuária de drogas ou se tinha passagem de alguma forma pela polícia? Não, ela não tem passagem pela polícia. Não há indicativos que ela fazia uso de alguma substância entorpecente. Na casa não foi encontrado nada. Como eu destaquei, eu fui ao local do crime e eu também a interroguei. Então, há indícios de que ela está passando por um surto psicótico. Ela relatou que ouvia vozes, já não era de hoje, já tinha alguns dias que ela ouvia as vozes. A família estava ciente. Ela realizou, parece que, algum tratamento psiquiátrico informal, com o apoio da igreja. Então é importante destacar que isso é uma tragédia social. Não se trata simplesmente de um crime comum, ordinário, de um homicídio ordinário. É uma flagela social que envolve uma questão de saúde pública, questão de saúde psiquiátrica das pessoas, que há uma necessidade aqui no estado de se reforçar esse atendimento. Como eu disse, ela aparentemente está em surto psicótico. Ela relata que ouvia as vozes e que realizou o homicídio e não lembra como foi. A mente dela parece que se apagou em relação ao momento e ela aparenta estar em transe. Então não tem como dizer para ti que ela aparenta ter se arrependido do crime. Ela parece que... O depoimento do pai dela, o que ele contou, como é que era a convivência deles? Pois é, o pai relatou que desde quando a dona Domingas engravidou, ela começou a apresentar alguns sinais de transtorno. Ela começou a realizar um tratamento médico, tomava remédios e por decisão própria decidiu parar de tomar os remédios em questão dos efeitos colaterais que causam sonolência, transtornos. Isso começou a causar um conflito dentro do ambiente familiar. Mas a família parece que estava preocupada com a situação e tentando resolver da melhor maneira possível dentro dos meios que a família possui, né? É importante a gente entender que até às vezes para as famílias que possuem maiores condições financeiras, quando tem algum parente com transtorno mental, tem que mandar para fora do estado. Então imagina uma situação de uma família dessa carente que não tem condições e infelizmente aqui dentro do estado nós não temos todo esse aparato para poder fornecer. Sim, a família morava junto, pai, mãe e os filhos. A avó mora na casa ao lado e vizinhos moram na casa de trás. É uma área de periferia, né, de ocupação irregular. Então é uma casa, não tem muro, é um terreno irregular, inadequado para moradia. Então é toda uma situação complexa, né? E a avó, que foi a que primeiro constatou a situação, viu a casa aberta, viu moscas saindo, entrou no local, viu sangue, achou que era peixe, viu a faca, lavou a faca, e aí viu um saco ao lado, achou que dentro do saco ainda era peixe. Quando ela abriu o saco, ela viu a criança decapitada. Então é uma situação muito triste, peculiar e que, graças a Deus, nós conseguimos localizar a autora e a justiça vai definir ao longo do processo criminal se ela é imputável ou não, se ela vai ser processada ou se ela vai ser internada. E graças a Deus foi solucionado o caso. Eu não sei se isso está com o senhor, mas ontem, até por volta das 20 horas da noite, o corpo ainda não havia sido recolhido do Instituto Médico Legal por familiares, não tinha sido resgatado. Como é que procede a partir daí? Exato. Olha, se você for pelo Código de Processo Penal, o médico legista ele tem um prazo a partir de 8 horas, que ele tem que fazer o exame. Aqui no estado, a perícia ela é bem sensível nesses casos, então quanto antes foi realizado o exame, e aí fica a cargo da família realizar o enterro da criança. Entendeu? Essa questão
de se às vezes a família não possui condições de comprar um caixão, enterrar, ela tem um serviço da prefeitura, né, do SOS Funeral. Então acho que é uma questão que fica mais com a família. Como é que a família explica dessa mãe ter ficado, já que tem problemas mentais, ter ficado sozinha com a criança? O que eles disseram para o senhor? Exato. Não é recomendável, né? Se uma pessoa aparentemente apresenta algum transtorno mental, não era recomendável que ela ficasse sozinha com as crianças. Agora, como eu disse, não cabe à polícia adentrar nesse mérito e querer imputar já de imediato alguma falta de cuidado ou irresponsabilidade em relação à família. Se ocorreu alguma omissão por parte do pai ou de algum familiar, isso vai ser esclarecido ao longo do inquérito e, se tiver que ser responsabilizado, vai ser indiciado e a justiça vai dar processar ou não. Ela estava afastada do trabalho para fazer tratamento? Sim, as informações que os familiares apresentaram é que ela trabalhava e que já estava há um mês praticamente afastada do trabalho por conta desse surto psicótico. Tá? É a palavra do delegado Miguel Ribeiro, ele que é aí do 30º, ele que é do 30º DIP, falou aí sobre essa situação, sobre esse caso que aconteceu aí da Domingas, ela que degolou o próprio filho na tarde de ontem. Então temos aí essa informação, vamos adentrar já, vamos continuar a nossa live. No outro caso, daqui a pouco vamos dar maiores detalhes sobre esse caso da Domingas, para que a gente possa dar maiores detalhes sobre tudo que foi apresentado no dia de hoje. Mas agora nós vamos falar de outro caso, vamos aproveitar que estamos já nessa transmissão. Foi apresentado aí um trio com drogas em partes íntimas para entregar em presídio, o caso aí que acontece muito aqui no estado do Amazonas. Inclusive, esse trio, essas 3 mulheres foram presas e vão ser apresentadas aqui neste exato momento na Delegacia Geral, e nós vamos pegar maiores detalhes, todos os detalhes sobre esse caso também que aconteceu aqui na cidade de Manaus. É um trio de mulheres que foram presas com drogas escondidas nas partes íntimas, com o objetivo de entregar a internos do Centro de Detenção Provisória Masculino, localizado no quilômetro 8 da BR-174. A prisão delas aconteceu no bairro da Cidade Nova. Vamos conversar com o delegado Torres. Foram 3 mulheres, a Milena, a Darklin e a Raniellen, né? Importante registrar que a Raniellen já foi condenada por tráfico de drogas e no processo dela ela estaria fazendo as trouxinhas dentro de casa, o mesmo modus operandi. E todas elas estão com os companheiros presos nos presídios da capital. E aí deixar primeiramente a nossa indignação em relação a essas organizações criminosas que têm cooptado as mulheres através de um vínculo afetivo, vão cooptando e vão roubando o sonho dessas mulheres do futuro. Por quê? Uma delas, a Raniellen, está grávida, inclusive de 4 meses, e essa criança ainda no ventre materno está sendo aí condenada a uma prisão, porque está sendo recolhida juntamente com a mãe. E aí fica só o meu registro de revolta e indignação contra o ato covarde desses presos, companheiros que utilizam esse vínculo afetivo para poder cooptar essas mulheres. Então, sim, a Raniellen já foi condenada por tráfico de drogas. Além tinham drogas? Sim, o que acontece? Recebemos essa denúncia que no Nova Cidade as mulheres estariam se preparando para ir até o CDPM e assim levar drogas, tanto nas partes íntimas quanto em bolos. Na casa delas tinham 5 bolos, já estavam cortados, elas iam colocar dentro desse bolo para passar para os presos, né? Então nós fomos até o local, fizemos uma campana e assim que teve uma movimentação nós fizemos a abordagem. Trouxemos uma policial feminina que fez a abordagem, elas fizeram um agachamento e 2 delas estavam com a droga já na parte íntima e a outra estava com a droga dentro do ar-condicionado. Todas elas confessaram o crime, estão sendo flagranteadas por tráfico de drogas, associação para o tráfico. Importante registrar que nós vamos levantar quem são esses presos através do registro lá da visita, e os presos também serão indiciados
pelo crime de associação criminosa, porque eles que determinaram que elas fossem levar essa droga. Então, não se trata de um simples uso, tá? É uma quantidade relativamente grande, meio quilo de droga, aproximadamente aí. Então, todos eles vão ser indiciados por associação criminosa. Essa quantidade era meio quilo, foi dividida com as três para dar esse total de meio quilo? Exatamente, foi dividida entre as três, ela tá comprimida e para que elas pudessem fazer adentrarem no regime prisional. Que tipo de droga? Era maconha do tipo skunk, tá? Também tinha uma porção pequena que estava escondida lá no bicho de pelúcia de uma das presas, que foi a primeira droga que nós encontramos. Como nós já tínhamos a informação de que elas iriam levar para o centro prisional, e aí foi solicitado que fizessem a revista, uma policial feminina, e foi encontrada essa droga. Só tem informações de que esse tipo de levar drogas dessa forma, usando as mulheres, tem aumentado em relação ao que nós vemos? Esse aqui é o meu registro, minha revolta contra essas organizações criminosas por ato covarde. Tem utilizado esse vínculo afetivo e determinado que as mulheres levem essa droga para que eles possam lá dentro comercializar e usar. Então isso é tráfico de drogas, não só para elas que estão levando, como para eles que iriam se beneficiar e receber essa droga. Então o que nos revolta muito é saber que uma delas, a Raniele, que já foi presa, está sendo presa de novo, está grávida de 4 meses, roubando assim já o futuro dessa criança que ainda no ventre está sendo encaminhada juntamente com a mãe para o regime prisional. Tá? Então a gente percebe que a polícia tem feito o seu trabalho, mas há um problema estrutural na base familiar. Famílias todas destruídas e os companheiros que deveriam ser aí deveriam orientar, na verdade estão presos e fazendo com que elas levem as drogas para o presídio. O trio aí vai ser devidamente apresentado. As três sendo apresentadas. A Darkley Cristina Dias Macedo. Essa aqui de preto na ponta. A Raniele dos Santos da Silva, de 24 anos. Essa aqui está cobrindo o rosto bem no meio. E a Milena Viana Acácio, de 20 anos. É a da ponta direita, vestida aí de azul. As três aí estavam se preparando para ir até o Centro de Detenção Provisória Masculino, localizado no quilômetro 8 da BR-174, para levar drogas para os seus companheiros. Segundo informações, as prisões ocorreram após uma denúncia anônima e foram efetuadas enquanto as equipes estavam realizando operações na noite de ontem, aqui na cidade. Aí estão sendo presas a Raniele, que está grávida, inclusive, é a do meio ali que está escondendo o rosto. A Milena é a da ponta direita ali, a de azul, na verdade, de cabelo vermelho. Está de costas, virou de costas. De costas, hein? Então são essas três aí que estão sendo apresentadas no dia de hoje. Elas estavam com drogas nas partes íntimas, em pedaço de bolo também, um bolo, elas iam levar um bolo com drogas e também em um urso de pelúcia.
A Aniele, a do meio, ela inclusive está grávida e estaria também participando, já é acusada, inclusive já tem passagem na polícia por tráfico de drogas e estava, já fazia esse tipo de trabalho, inclusive embalando drogas, coisas do tipo. Foi presa, inclusive, ontem, fazendo aí toda essa embalagem e a denúncia anônima levou a polícia até elas, onde ela estava com drogas nas partes íntimas e iriam levar a droga para os seus companheiros no Centro de Detenção Provisória Masculino, localizado no quilômetro 8 da BR-174. Segundo o secretário, que conversamos agora há pouco, Guilherme Torres, as infratoras estavam também na residência com 5 bolos de trigo que também seriam recheados com entorpecentes. Só lembrando que denúncias como esta podem ser feitas pelo número da polícia 181, onde você pode fazer essas denúncias para que essas pessoas possam ser presas. Elas iam adentrar aí no centro de detenção provisória com drogas. Com certeza aí já vinham fazendo essa atividade aqui no estado do Amazonas. Com certeza já vinham fazendo essa atividade no estado do Amazonas. A Raniele, inclusive, já foi presa por tráfico de drogas. E agora novamente é presa. Vou pedir que o Albuquerque possa ir lá perto da droga. A droga apreendida aí, o modelo, essa droga aí, segundo informações do delegado, de tipo skunk, né, maconha. A droga aí conhecida como skunk, aí no total tem meio quilo desse tipo de droga, que foi aí preso, foi apreendido com as 3. Para você que está nos acompanhando no Portal Amazonas, hoje estamos aí na segunda transmissão do dia, na verdade. Aproveitamos aí a primeira que aconteceu. Não era pra dentro da cadeira, não, e a droga não é minha. Não sei nem pra que tu tá perguntando, que eu só vou falar no juiz. Com informações aí, ela só vai falar na presença do juiz, não vai falar, bastante alterada, inclusive. Depois que é preso, o pessoal fica assim, meio... O pessoal fica desse tipo, assim, meio que agressivo depois que são presas. Ela tá com bastante raiva aí, a Aniele. Tiradas nesse exato momento. Ela sai rindo, inclusive, a Raniele, que já tem passagem pela polícia, sai ali toda sorridente. Aí, conversando com todo mundo ali, de forma até agressiva, inclusive, as 3 que foram apreendidas no dia de ontem. Pois bem, vamos encerrando essa nossa transmissão por aqui. Apresentamos aí o primeiro caso da Dominga Josiane Andrade Carvalho, de 40 anos. Ela que degolou o próprio filho de 1 ano na tarde de ontem. Acompanhamos esse caso chocante que aconteceu no estado do Amazonas, aqui em Manaus. E ela foi apresentar. E agora, o trio que foi preso, que ia levar drogas para o presídio com drogas nas partes íntimas. Com a imagem de Jorge Albuquerque, reportagem Thiago Ferreira, Portal Amazonas 1. Informação com qualidade.